Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal Sabor da Leitura. Eu sou Josiane Maia, professora em Caxias, Maranhão, terra de Gonçalves Dias. Eu vou continuar falando para pais e mães que tomaram uma importante decisão, formar filhos leitores. Então eu quero falar da minha experiência como mãe formadora de leitores. Eu sou mãe de 3 filhos, hoje adultos, acima de 30 anos. E eu decidi, desde o início da maternidade, que seria uma incentivadora da leitura, assim como minha mãe fez comigo. Mas, além da intuição, que foi o exemplo da minha mãe, porque ela não era escolarizada, eu busquei teorias na área da literatura infantil para saber que livro certo dar de presente para os meus filhos. O livro de acordo com a sua maturidade intelectual, de acordo com o nível de aprendizagem da língua que cada um estava e ainda de acordo com os seus interesses, porque a decisão eu já tinha tomado, formar leitores. E assim eu busquei desenvolver outras ações além de ler com e para os meus filhos. Eu e meu marido, nós costumávamos levá-los a feiras de livros, só dávamos muito livros de presentes, visitar feiras, como eu já disse, participar de lançamento de livros, fazer viagem onde estivesse acontecendo bienal. Então isso mostrou para eles desde cedo que o livro era um elemento central em nossas vidas. Depois eu resolvi ser professora de literatura infanto-juvenil. Então, meus filhos, os filhos dos vizinhos, afilhadas, foram como uma espécie de laboratório para ver o processo de recepção da obra literária. E isso me deu cada vez mais conhecimento para saber como fazer esse trabalho de ler para crianças. Pois bem, qual o resultado desse legado na vida dos meus filhos? E eu costumo sempre dizer, meus filhos não são gênios, eles são apenas leitores. O legado foi uma sucessão de êxitos escolares e profissionais. E também se revertiu num processo de humanização. Antônio Cândido, sociólogo e teórico literário, fala com muita propriedade sobre esse processo de humanização, porque é um processo que confirma aqueles traços essenciais para o ser humano. Quais são eles? É o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, a capacidade de enfrentar os problemas da vida, o afinamento das emoções, o senso da beleza e o cultivo do humor. Olha como é interessante esse processo de humanização através dos livros. Ou seja, o livro de literatura oferece tudo isso. E por que oferece tudo isso? Porque é arte. E é essa condição de arte, que é esse trabalho sobre a linguagem, que promove esse processo de humanização ao lado de outras ações educativas e formativas. Pois bem, para ajudar os pais nesse processo de humanização dos filhos pela literatura, eu vou continuar falando dos tipos de leitor. Eu já falei do leitor do pré-leitor, que é o leitor de imagem. Eu já falei do leitor iniciante, que é aquele que começa o aprendizado da língua, que já está no começo do aprendizado da língua. Já falei do leitor em processo, que é aquele leitor que já tem um certo domínio do mecanismo da leitura. E hoje eu vou falar do leitor fluente. O leitor fluente é aquele que está situado entre 10, 11 anos, mas também pode ser anterior, pode ser precoce, com 9, 10 anos, ou pode ser posterior, né, a partir dos 12, 13, 14 anos. Ou seja, o critério da idade é apenas um elemento lá do campo da psicologia infantil que os pais podem conhecer e devem ler sobre isso, mas também não é um critério fechado. Aqui o que importa para você reconhecer que o seu filho ou sua filha é um leitor fluente é que ele já consolidou o domínio do mecanismo da leitura. E é óbvio que oferecer obras literárias vai promover o aprofundamento do engajamento do eu com a experiência narrada,
na narrativa, e isso, consequentemente, vai aprofundar no seu filho e na sua filha o conhecimento teórico, não só da língua, mas de todas as áreas. Ele vai também aprofundar a percepção do mundo, né, no seu filho, na sua filha. E, por fim, ele vai também promover a capacidade de abstração das ideias. Olha como são muitos os benefícios. Ou seja, é muito importante que esses livros sejam oferecidos, porque o seu filho, a sua filha, se já leem com fluência, aqui há uma mescla do emocional, da inteligência e do raciocínio. Então, prestem bem atenção. Olhem só, pais e mães. O leitor fluente, aqui, se lhe for oferecido livros de literatura de qualidade, haverá um maior engajamento da sua interioridade com aquilo que ele está lendo. Pois bem, quais são os tipos de livros adequados? Você, pai e mãe, deve comprar, deve adquirir, deve levar os filhos à livraria para fazer suas escolhas, porque aqui nessa fase ele já começa a desenvolver o seu eu bem particular, de acordo com o seu mundo, com a sua visão de mundo que está se formando, de acordo com seus interesses. Então ele já quer fazer suas escolhas. Mas qual é o tipo de livro adequado? Olha, aqui entra os gêneros variados de narrativas. Pode ser contos, crônicas, novelas, narrativas míticas, lendas, narrativas históricas, narrativas policiais, de ficção científica, narrativas amorosas, já há um espaço para essas narrativas. E quais são os tipos de personagens? Os tipos de personagens são aqueles na linhagem do herói, da heroína, mas também podem ser personagens comuns, desde que sejam idealistas, questionadoras, proativas, sejam justas, porque nesse universo, nesse momento, o seu filho já começa a ter um certo comprometimento social com o mundo, um comprometimento intelectual. Então, nesse sentido, essas obras, elas vão exatamente consolidar essa mescla que eu falei, que é o emocional, a inteligência e o raciocínio, ou seja, a reflexão, o pensamento mais reflexivo. Então, é importante lembrar ainda que nessa fase não está descartado alguns elementos, como o mágico, o fantástico e ainda o simbólico, ou seja, mesclado aí com o real. Ainda são elementos de interesse, né? O maravilhoso, o fantástico, o simbólico, o mágico, interagindo com o real, ainda são muito atrativos. E o papel de pais mediadores da leitura, lendo com os filhos, ainda é uma exigência nessa fase? Não tanto. Aqui ele já quer ler sozinho, porque ele já tem fluência na leitura. Mas os pais não estão dispensados de participar desse momento. Eles devem participar muito com o diálogo. Dialogar sobre a leitura é muito importante. Nos momentos mais triviais, quando estão almoçando, você leu aquele livro, você gostou de quê? E por que você gostou? Você largou. E largou por quê? Não é um inquérito, não deve se constituir um inquérito. Nesse sentido, para que essa conversa seja natural, é preciso que os pais também leiam as obras e sejam exemplos de leitores, para que tenham o hábito de comentar leitura com os filhos. Eu estou lendo um livro muito engraçado, por isso e por isso. Ou seja, falar sobre leitura deve ser uma ação normal na vida dos filhos. Então, agora eu vou ler um livro, mostrar alguns livros e escolher um para ler ou comentar que seja adequado, que atenda esses interesses da criança que já é um leitor, um pré-adolescente, pode ser, que já é um leitor fluente. Vou então mostrar alguns livros adequados para o leitor fluente. Vamos começar com Faca Afiada, de Bartolomeu Campos Queiroz.
Com muita sensibilidade e poesia, ele tematiza os medos que povoam o imaginário infantil, as ansiedades de um pré-adolescente, nessa narrativa de suspense, na medida em que eles escutam os pais falando da morte de alguém. E ele imagina que eles estão tramando a morte da avó. Então, esse garoto sofre muito, mas é tudo um equívoco. Então, é uma narrativa que promove, que possibilita ao leitor fluente uma experiência emotiva além de estética. Nós temos Flict, de Ziraldo, foi publicada em 1969 para marcar o grande feito da humanidade, que foi a ida do homem à Lua. Pois bem, mas para além disso, na verdade, Ziraldo criou uma história fantástica sobre uma cor que não se encaixa. Ela não se encaixa nas cores do arco-íris, nem na caixa de lápis, não aparece nas bandeiras de nenhum país. Ou seja, é uma narrativa que trata de exclusão e de preconceito. E aí Ziraldo criou, na verdade, um clássico da literatura infantil brasileira. E como clássico, ele não envelhece, está muito atual. Temos aqui também um livro de Tatiana Belink, Andrócles e o Leão. Tatiana Belink é uma contadora de história e ela pesquisou muito na literatura oral para escrever vários dos seus livros. Aqui ela situa uma narrativa da época do Império Romano, na medida em que ela traz a história de um escravo que é treinado para ser um grande gladiador no Império Romano e conta também a história desse escravo e de um leão que é capturado para enfrentá-lo. Mas com uma irreverência, uma pontada de humor, a gente é surpreendida no final, porque os dois, o gladiador e o leão, são amigos, né? Eles já tinham se encontrado antes e tornaram-se amigos. Uma história maravilhosa. E, por fim, nós temos aqui o Sonho de Ícaro, e como todas as narrativas da mitologia grega, tematizam questões caras à existência humana, como a paixão, o humor, a intriga, a inveja. Então, o Sonho de Ícaro traz a história de Dédalo, que é um dos maiores artesãos que viveram em Atenas e que trabalhava para o rei Minos da ilha de Creta. E ele cometeu um bárbaro assassinato e, como castigo, ele fica preso num labirinto que ele mesmo criou e do qual ninguém sai. E ele está preso junto com o filho Ícaro. Assim sendo, de dentro do labirinto, ele só olhava os céus e os pássaros. Então eu vou ler um trecho porque é fantástica essa história. Durante dias, os dois ficaram lamentando sua triste sorte e só não morreram de fome porque comiam as plantas que nasciam por todos os lados. Mas houve uma tarde em que Ícaro voltou a olhar o céu, o rastro de cores, o tecido voando e, de repente, uma nova ideia. Pai, já sei o que vamos fazer. Olhe quantas aves passam por sobre as nossas cabeças, deixando cair milhares de penas. Vamos juntá-las e construir 2 grandes pares de asas. Sairemos voando daqui. Não acredito que possa dar certo, mas que outra alternativa temos senão a de tentar? Por mais de um mês, Ícaro e Dédalo ficaram recolhendo as penas. Quando o número foi suficiente, amarraram-nas com fios de linho e sob elas colocaram cera para que ficassem coladas umas nas outras. Depois, prenderam as asas no corpo com tiras de couro. Estava tudo pronto. Era hora de tentar voar. Está ventando muito lá fora, Ícaro. Tenha muito cuidado. Não se aproxime muito das águas para não cair no mar. Nem se aproxime do sol para não se queimar, orientou Dédalo. Com muita dificuldade, ambos ficaram de pé numa alta parede do labirinto e pularam. A princípio, batiam as asas desequilibradamente, mas minutos depois pareciam 2 belos pássaros deslizando pelo céu.
Conseguimos, conseguimos! Gritavam extasiados de alegria. E Ícaro encantou-se com o brilho do sol e com milhares de pontos coloridos brincando diante de seus olhos. Até pareciam fadas, convidando-o para ser mais um pontinho de luz. Quando Dédalo olhou para trás à procura do filho, viu tão alto que mal podia enxergá-lo. Não, Ícaro, volte imediatamente. É muito perigoso. Era tarde demais. Na altura em que Ícaro estava, o sol derreteu a cera que juntava as penas e o jovem sonhador deu o último mergulho fatal nas águas do mar. Desesperado, Dédalo ainda tentou procurá-lo, mas avistou apenas uma insensível perdiz branca que voava alegremente por ali. Cada pena que compunha as asas de Ícaro transformou-se numa ilha, formando o arquipélago das Icárias. Então é isso, é uma obra que fala dos voos que nós humanos fazemos ao longo da vida e que precisa ter muito equilíbrio. É isso. Se você gostou, dê um clique e divulgue o nosso canal.